As cores estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, desde a escolha da roupa logo pela manhã, dos alimentos que nós comemos, além do ambiente em que nós vivemos. No entanto, muitas vezes, o seu verdadeiro poder lhe passa despercebido, porque nós não fomos ensinadas a ter este olhar atento. As cores, elas influenciam as nossas emoções, os nossos pensamentos e até mesmo as nossas decisões, de forma inconsciente, às vezes consciente, mas de uma forma sutil e de uma maneira extremamente poderosa. Desde o momento em que nós abrimos os olhos pela manhã, somos impactadas pelas cores que nos cercam. A cor das paredes do quarto, a roupa que escolhemos usar, os objetos ao nosso redor, tudo isso está emitindo frequências energéticas que afetam o nosso estado físico, emocional, mental, energético e espiritual. E quando eu falo espiritual aqui, eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de algo mais abrangente. Além disso, as cores também podem ser usadas como uma ferramenta poderosa de autocuidado e de cura dentro dessa jornada do bem-estar. E é sobre isso que essa live secreta fala. É a live O Poder das Cores, e ela é exclusiva para o grupo que está aguardando o lançamento do curso As Cores que Curam. Então, vocês são todas muito bem-vindas e vocês podem interagir comigo, me fazendo perguntas, compartilhando insights ou tirando dúvidas. Esse vídeo era para ser ao vivo, mas infelizmente, devido às questões climáticas, ele está sendo gravado. Mas vale aqui a informação de que eu quero que vocês, que eu quero acompanhar vocês dentro dessa jornada. Eu estou aqui à disposição para esse bate-papo. Quero lembrar que a natureza, ela é a maior artista de todas, e é ela quem utiliza as cores de uma forma sofisticada para se comunicar conosco. Então, desde as cores mais vibrantes dos tons das flores, por exemplo, que atraem polinizadores, até a camuflagem perfeita dos animais. A paleta cromática da natureza, ela é um verdadeiro espetáculo divino. As cores vibrantes da natureza tem também os frutos que têm cores maravilhosas, e eles são um convite irresistível para os animais, para os seres humanos. E as cores, elas indicam a presença do néctar, do pólen, dos frutos maduros, que são essenciais para a reprodução das plantas e para a alimentação dos animais. Muitas espécies, eles utilizam cores para se camuflar nos seus ambientes, seja para caçar ou para evitar predadores. A pelagem amarelada dos leões, que se camufla perfeitamente com as tonalidades da savana, faz com que eles fiquem indistinguíveis no ambiente. Nós já temos outros animais que eles se utilizam de cores vibrantes como um mecanismo de defesa. Nós temos algumas espécies de borboletas e de sapos que fazem isso. Eles têm cores tão vibrantes e tão marcantes que é como se eles dissessem assim, ó, mantenha a distância, porque eu sou muito perigoso. Já nós temos outras espécies que utilizam as cores para se comunicar. Por exemplo, os machos de muitas aves, eles exibem plumagens coloridas para atrair as fêmeas, e assim eles marcam o território. E é preciso dizer que muitas de nós também fazemos isso, só que a gente não tem consciência. E é preciso dizer aqui que muitos estudos científicos comprovam que as cores, elas influenciam diretamente o nosso cérebro, moldando o nosso comportamento, as nossas emoções e até mesmo a forma como nós nos desempenhamos de maneira cognitiva. A neurociência, ela revelou que as cores, elas são processadas em áreas específicas do nosso cérebro, como, por exemplo, o sistema límbico, que é o sistema que regula as nossas emoções. Então, quando uma pessoa é exposta a uma determinada cor, essa informação visual, ela é processada no córtex visual. E ela é enviada para o sistema límbico, aonde ela desencadeia sentimentos e estados emocionais. E isso explica porque cores, por exemplo, como o vermelho, podem aumentar a motivação, a impulsividade, a atenção, enquanto cores como o azul vão evocar mais calma, mais tranquilidade, mais serenidade. E a gente precisa dizer também que a preferência por determinadas cores podem estar ligadas a traços de personalidade.
Então, por exemplo, pessoas que preferem o amarelo podem ter uma natureza mais otimista e criativa, enquanto aquelas pessoas que preferem o preto demonstram uma personalidade mais reservada, mais introspectiva. E a neurociência reforça que a escolha das cores, ela influencia na personalidade, mas também influencia na cultura, na biologia e na interação mais complexa de tudo que existe na natureza. Então, nós precisamos ficar atentas ao fato de que as cores, elas podem moldar, inclusive, os nossos comportamentos e as nossas decisões. Fato esse comprovado pela psicologia das cores. E quando, a gente pode até fazer esse paralelo, pessoas, por exemplo, que se sentem mais atraídas por cores vibrantes, são pessoas que são mais sociáveis, enquanto aquelas que preferem tons neutros, tons mais escuros, são mais pessoas mais reflexivas. E essa relação entre as cores e os traços da personalidade, elas simbolizam e influenciam os comportamentos. Por exemplo, as cores mais fortes, mais dominantes, como o vermelho, o preto, o roxo, costumam estar associados a uma personalidade mais assertiva, a uma personalidade mais confiante e até mesmo de liderança. E essas cores vão transmitir isso: força, poder, segurança. E as pessoas que gostam dessas cores são pessoas que elas se destacam, porque elas têm presença. Por outro lado, as cores mais suaves, como o azul, o verde, o rosa, elas tendem a interagir ou a sugerir, na realidade, uma personalidade mais cooperativa, mais tranquila, mais conciliadora. E essas cores, elas estão associadas à calma, à harmonia, à empatia. E elas vão estabelecer uma abordagem mais suave, mais diplomática dentro das relações. Então, pessoas que gostam dessas cores podem se mostrar mais flexíveis, mais abertas ao diálogo, preferindo ambientes onde exista mais cooperação. E esse contraste entre as cores dominantes e as cores suaves vai destacar como as escolhas das cores pode refletir e influenciar a forma de interação de uma pessoa com o mundo, a forma de interação de uma pessoa com as outras pessoas. Agora, eu quero expandir um pouquinho aqui essa visão e eu quero trazer uma reflexão na realidade, né? Sobre como as cores, elas impactam e elas são vistas de formas diferentes no mundo como um todo. Quando nós pensamos, por exemplo, em filosofias ou religiões, existe uma grande diversidade de informação. Por exemplo, no budismo, o amarelo, ele representa humildade, desespero, enquanto o vermelho simboliza força, dignidade. Já no hinduísmo, o azul, ele é associado à divindade Krishna, ao deus Krishna, e ele simboliza a proteção. O branco representa também no hinduísmo pureza e espiritualidade. Já no cristianismo, o roxo ele é usado durante a quaresma e ele simboliza penitência, preparação espiritual, enquanto o verde representa esperança, renovação. Lá no taoísmo, na região da China, do Japão, o preto é visto como a cor da sabedoria, da quietude, porque ele simboliza essa conexão com o yin, com o feminino, com o receptivo. Então, perceba que esse simbolismo cultural e espiritual das cores reflete a profundidade com que elas estão enraizadas em crenças e práticas religiosas, moldando a maneira como elas são usadas em rituais, em meditações, em determinadas situações. E esse significado das cores vai variar entre as culturas, influenciando a maneira como nós interpretamos e aplicamos essas cores no nosso cotidiano. Então, vou trazer de novo essa questão cultural. O vermelho, por exemplo, lá na China, ele é associado à sorte, enquanto o luto, enquanto na África do Sul, o vermelho simboliza luto. O azul,
Como eu disse, ele é visto como uma cor calma aqui no Ocidente, mas lá na Índia ele vai estar ligado à espiritualidade, ao Deus Krishna, como eu mencionei anteriormente. O branco aqui no Ocidente, ele está associado o quê? À pureza, a novos começos. Mas no Japão e na China, o branco, e em muitos países asiáticos, ele é associado ao luto. Já o amarelo, ele traz felicidade e otimismo aqui no Ocidente, mas ele pode simbolizar traição lá na época da França medieval. E quando nós entendemos essas variações culturais, nós permitimos que essas cores sejam utilizadas de uma forma mais consciente, mais respeitosa na nossa vida, nas nossas escolhas diárias. E isso vai promovendo uma experiência mais acolhedora. Então, perceba que todo esse conhecimento a respeito das cores pode ser amplamente aplicado em diversas áreas da nossa vida. Pode ser aplicado no marketing, na moda, nos esportes, na educação, no design de interiores e, é claro, dentro das terapias, onde o uso estratégico das cores influencia diretamente a maneira como nós nos conectamos com o ambiente, conosco, e vamos potencializando experiências e resultados. E isso significa e quando nós compreendemos como as cores afetam o nosso corpo e a nossa mente, nós podemos usá-las de forma mais consciente para criar ambientes mais harmoniosos, para promover um bem-estar, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas mais próximas e, inclusive, dentro dos atendimentos terapêuticos. Afinal, as cores não são belas manifestações da criação somente. Elas possuem um poder transformador e quando elas são aplicadas de forma intencional no nosso dia a dia, o resultado é fantástico. E com o uso das cores, né, nós podemos influenciar o nosso estado, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo energético e espiritual. E agora eu quero mostrar para vocês como é que as cores elas vão transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, incluindo as suas clientes. E mesmo que você não seja terapeuta, você pode usar as cores para trabalhar e ajudar a si mesmo e as pessoas que estão perto de você. E eu quero reforçar, né, dizendo novamente que cada cor, ela emite uma frequência energética específica, que vai muito além do que os nossos olhos captam. E esse impacto das cores se dá no nível profundo, influenciando diretamente o nosso campo vibracional, que é conhecido como aura. Ou seja, cada vez que a gente olha para uma cor, essa cor ela vai mandar uma energia que vai atingir a nossa aura, né, ao nosso redor. E esse movimento vai afetar tudo na nossa vida. Por quê? Porque esse campo, essa aura, ela vai responder imediatamente a essas cores que nós estamos sendo impactadas. E ela vai absorvendo essas vibrações e vai ajustando para estabelecer o equilíbrio necessário. Portanto, a cor atua dentro de nós de uma forma consciente ou inconsciente, e é por isso que nós nos sentimos atraídas ou nós repelimos certas tonalidades durante várias fases da nossa vida. Então, eu quero fazer um exercício aqui com você. Eu quero que você pense como é que você se sente quando você entra numa sala que é pintada de cor laranja. Imagina que você está entrando num ambiente que é todo laranja. E percebe como é ficar nesse ambiente. Agora, eu quero que você respire fundo e imagine que você está entrando num outro ambiente, aonde a cor do ambiente é azul. Perceba como é que você se sente quando você entra num ambiente que é azul. Perceba que as cores, elas vão influenciar e mudar completamente o seu estado de espírito, trazendo uma sensação de alegria, de energia ou de tranquilidade e relaxamento. E tem aqueles ambientes ainda aonde você pode sentir desconforto. Isso mesmo, desconforto de acordo com a cor que tem ali no local. E aí, vamos pensar um pouquinho mais, vamos aprofundar isso, esse exercício. Quero que você pense na roupa que você escolheu hoje de manhã para usar. Você sabia que quando você escolhe uma roupa para usar, é o seu inconsciente dizendo que você está precisando da energia daquela cor? Vamos pensar que você
pegou uma roupa vermelha. Então, significa que você está necessitando dessa cor. E o que que o vermelho está associado? A coragem, a vitalidade, a sensualidade. De repente, você estava se sentindo muito cansada e precisava de um estímulo extra para enfrentar um dia muito desafiador. E daí o seu inconsciente foi lá e falou: coloca um vermelho. É como se você estivesse dizendo assim: ó, tô pronta para o que der e vier. Agora, se você está irritada, estressada e com raiva, o vermelho ele vai intensificar essa sensação. Então, a partir do momento que você toma consciência do significado das cores, você vai poder escolher a cor mais adequada para aquele momento do seu dia, de forma consciente, porque às vezes é o seu inconsciente que vai agir, como eu mencionei, porque você sentiu a necessidade de colocar aquela cor específica. Mas se você não sentiu essa necessidade específica, às vezes a gente fica meio perdida, abre o guarda-roupa, não sabe nem que roupa vai pôr. Você pode fazer isso de forma consciente, você pode respirar fundo e pensar assim, que cor que eu estou precisando hoje? E daí você vai fazendo esse exercício e vai vir a cor que você necessita. Agora eu vou voltar ali, ó. Se você está vivenciando esse momento de irritação, está estressada, está com raiva, talvez você precise usar uma cor azul, porque o azul vai te trazer a serenidade, o equilíbrio que você necessita. Lembra que o vermelho vai potencializar e o azul vai trazer essa sensação de calma. Então, a pergunta que eu quero te fazer agora é: olha para a roupa que você escolheu e faz um remember aqui e percebe como é que foi seu dia. Como é que essa cor que você escolheu impactou o seu estado emocional ao longo desse dia? Já parou para pensar nisso? A psicologia das cores, ela comprova que as diferentes tonalidades têm o poder de influenciar os nossos estados emocionais e os nossos estados comportamentais. Como eu mencionei anteriormente, a neurociência já comprovou a eficácia das cores impactando a nossa vida. E a forma como o cérebro humano processa essas cores de maneira simbólica, associando cada uma das cores a sentimentos, a emoções e a memórias específicas. Então eu vou pensar assim, ó, o amarelo, ele está relacionado com a nossa mente, com o nosso foco, com a nossa atenção. E ele vai trazer essa vitalidade, essa energia. No entanto, se a gente está com excesso de pensamentos, o amarelo pode não ser indicado, porque se você já está com uma agitação mental, o amarelo vai potencializar isso. Então perceba que as cores elas não vão influenciar a nossa vida só de forma momentânea, mas elas podem influenciar o nosso estado ao longo do tempo. Por isso que a partir do momento que você toma consciência da maneira como as cores agem, né? Qual é a indicação para cada cor, qual é o simbolismo de cada cor, você pode ressignificar os seus padrões de pensamento, de emoções, de comportamento. E, de forma terapêutica, esse conhecimento ele pode ser aplicado muito dentro das suas sessões. Então, vamos perceber aqui, quando a gente fala de cores, nós estamos falando das cores que a gente utiliza. E nós utilizamos as cores de várias maneiras. Então, assim, quais as cores das paredes da sua casa ou do seu consultório? Vamos pensar, um consultório que tem tons violetas, vai promover uma energia de elevação espiritual, uma energia de regeneração, de mudança, de transformação. Ele vai facilitar esse processo de elevação da consciência. Já um espaço terapêutico que tem cores mais para o azul vai promover uma energia de tranquilidade, vai facilitar o relaxamento, vai trazer uma sensação de serenidade. Isso pode facilitar muito o processo terapêutico. Já um espaço onde o branco prevalece, vai trazer o quê? Uma energia de pureza, de paz, de leveza, de renovação. Isso é muito bom. Então, me conta aqui, quais as cores que você tem na sua casa? Quais as cores que você utiliza no seu espaço terapêutico? De que forma elas impactam você e as pessoas que convivem naquele ambiente, inclusive as suas clientes?
Então perceba que dentro da cromoterapia, as cores, elas estão relacionadas a tudo, absolutamente tudo. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho a respeito inclusive dos alimentos que a gente come. Mas antes disso, eu quero falar sobre essa questão das cores relacionadas aos chakras. O que são chakras? Chakras são centros energéticos que regulam o fluxo de energia no nosso corpo. Cada chakra, ele está associado a uma cor específica. E essas cores, elas são utilizadas para equilibrar esses centros de energia. Essas cores, elas estão relacionadas com as cores do arco-íris, tá? E os chakras, eles são responsáveis pela captação e pela distribuição da energia do corpo. Então, quando eles estão desequilibrados, eles vão trazer problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, problemas energéticos e até mesmo espirituais. Eu vou trazer aqui de uma forma muito breve a explicação dos chakras relacionado a problemas emocionais. Então vamos lá. O primeiro chakra, ele é chamado de chakra básico. A cor dele é vermelha. O chakra básico, ele fica localizado entre o órgão genital e o ânus. E se ele estiver em desequilíbrio, por exemplo, ele vai trazer problemas de ansiedade, de medo, de insegurança. Então, se você sofre com esses problemas, você já sabe que seu chakra está sofrendo esse desequilíbrio. E que utilizar a cor vermelha pode ser muito benéfico, desde que você não esteja passando por um problema de raiva, de irritabilidade, de estresse. Já o chakra sexual, ele fica aproximadamente uns 4 dedos abaixo do umbigo e ele é da cor laranja. E ele pega toda essa região da cintura. E quando ele está em desequilíbrio, ele pode trazer baixa autoestima, bloqueio emocional, problemas sexuais, pode até trazer uma certa apatia. Já o chakra do plexo solar, ele fica bem aqui no nosso abdômen, embaixo, bem na altura do estômago. E a cor dele é amarela. E quando ele está em desequilíbrio, isso pode trazer falta de autoconfiança, pode trazer um medo de assumir responsabilidades, pode trazer uma ansiedade. Já o chakra cardíaco, que fica aqui no centro do peito, a cor dele é a verde. E quando ele está em desequilíbrio, ele pode gerar dificuldades, por exemplo, de perdão, ressentimento, pode gerar uma falta de empatia, pode gerar, inclusive, um isolamento emocional. O chakra da garganta, que fica localizado bem aqui na base da nossa garganta mesmo, ele é da cor azul clara, azul da cor do dia. E quando ele está em desequilíbrio, ele pode causar dificuldade da pessoa se expressar, da pessoa expressar os seus sentimentos, as suas opiniões, além do fato de trazer o medo dela ser julgada. O chakra do terceiro olho, que fica aqui, ó, entre as sobrancelhas, ele é da cor índigo, aquele azul escuro, azul do céu da noite. E desequilíbrios nesse chakra, na questão emocional, pode gerar confusão mental, dificuldade em tomar decisões, falta de conexão e até mesmo dificuldade de ter intuição ou de se conectar com a intuição. E o chakra coronário, que fica localizado no topo da cabeça, bem aqui em cima, quando ele está em desequilíbrio, a cor dele é o violeta, tá? É o lilás, o roxo, cada um vai chamar de uma forma, mas a cor é a mesma. Então, quando ele está em desequilíbrio, isso pode trazer depressão, sensação de desconexão espiritual, falta de propósito. E a cromoterapia, ela utiliza essas cores correspondentes a cada chakra para restaurar o fluxo de energia e promover a cura. Mas como eu disse, toda cor, ela vai ter o seu lado luz e o seu lado sombra, ou melhor, o lado bom e o lado ruim. Então significa o quê? Que se você está em desequilíbrio, você precisa utilizar essa cor. Mas dependendo do tipo de desequilíbrio, talvez você não possa utilizar necessariamente essa cor. Você no caso do vermelho, se você está com raiva, você não pode utilizar o vermelho, porque ele vai potencializar a sua raiva. Se você está com uma crise, pessoas, por exemplo, que estão em surto psicótico, elas não podem com o chakra, não podem com o violeta no chakra coronário, porque elas já estão desequilibradas mentalmente. Então perceba que você precisa entender que cada cor, ela tem uma indicação, mas ela também pode ter uma contraindicação.
E quando você identifica, ou melhor, aprende, compreende qual é a forma correta de aplicar as cores, você vai ter um grande poder de cura nas suas mãos. E esse poder de cura, ele pode ser através da visualização, da iluminação, através de objetos, de vestimentas, não importa como é que você vai utilizar a energia das cores para poder fazer esse equilíbrio necessário. Então, a cromoterapia, ela é uma prática que permite que você equilibre todos os corpos que você tem, do físico ao espiritual, facilitando esse processo de cura integral. Agora, me conta uma coisa: será que você já experimentou trabalhar com chakras nas suas sessões ou com você mesma? E qual foi o resultado disso? Você teve um bom resultado? Porque as cores, elas vão influenciar, como eu disse, muito além de trazer um bem-estar só emocional ou físico. Elas vão trabalhar em todos os corpos. E daí a gente vai voltar lá. Lembra que eu disse que as cores são utilizadas não só terapeuticamente, mas elas são utilizadas dentro da arquitetura, quando a gente trabalha com as cores no ambiente, através dos móveis que você escolhe, elas são usadas na educação, nos esportes, no marketing. E isso tudo vai influenciar vai impactar toda a nossa vida. Vou trazer um exemplo aqui do marketing influenciando as nossas decisões de compra e de comportamento. As empresas, elas fazem isso, elas utilizam o poder das cores de uma forma estratégica para despertar certas emoções nos clientes, fazendo com que os clientes ajam da maneira como elas querem. Um exemplo clássico, o McDonald's, que utiliza a combinação do vermelho e do amarelo para fazer com que você coma rápido. Por quê? Porque essas cores, o vermelho e o amarelo, estão exatamente associadas a essa necessidade de urgência, de euforia, de apetite, de rapidez. O vermelho vai estimular o quê? O desejo, a ação, essa necessidade de que as coisas sejam rápidas. Lembra que a gente falou? Não dá para ficar num ambiente vermelho por muito tempo, aquilo cansa. Já o amarelo, ele vai despertar a fome, a euforia. Então, não é por um acaso que o McDonald's utiliza essas cores no seu logotipo e dentro da sua comunicação visual, porque ele precisa incentivar que as pessoas consumam o alimento com rapidez para ter aquela versatilidade, a rotatividade das pessoas saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Quando nós pensamos em hospitais, por exemplo, atualmente nós vemos, podemos perceber na realidade, né, que os hospitais, eles utilizam geralmente nas suas salas de espera cores claras, o verde, o branco, o amarelo, o azul, o lilás, mas clarinhos. Por quê? Para promover essa sensação de calma e segurança. Por quê? Porque a pessoa, quando vai a um hospital, a uma clínica, ela não está ali porque ela está se sentindo bem. Na realidade, ela já está com mal-estar. Então, quando ela entra num ambiente que tem aquelas cores, isso vai fazer com que ela se acalme. Claro que o branco, em particular, é uma cor amplamente utilizada nesses ambientes, porque ela vai transmitir pureza, limpeza, tranquilidade. Mas daí eu te pergunto, que cores que você utiliza no seu dia a dia? Que cores que você utiliza nos seus materiais de divulgação? São cores estratégicas para transmitir a mensagem daquilo que você realmente deseja? Porque você precisa ser intencional nesse sentido. Por exemplo, no meu consultório, tudo aqui para mim é sempre no branco e no verde. Eu sempre escolhi a simbologia do que eu queria. O meu logotipo é o símbolo do yin e do yang. O que é o yin e o yang? Ele vai transmitir esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. É a polaridade o tempo inteiro. Um outro símbolo que eu utilizo muito, que está aqui, ó, é o bambu. O bambu, ele vai trazer a prosperidade, a longevidade, a flexibilidade. Porque o bambu, ele enverga, mas ele não quebra. É o símbolo da resiliência. Então, percebam que tudo comunica através das cores e da simbologia das coisas.
E quando nós temos essa consciência cromática, significa que você está atenta à influência das cores em todos os aspectos da sua vida. E não se trata apenas de uma escolha estética, tá? Mas é você usar as cores como ferramentas de uma forma consciente de uma comunicação energética, alinhando os seus objetivos com as suas intenções. E também utilizando como uma forma poderosa e aliada para o autocuidado, para a cura, tanto para você quanto para os seus clientes. Afinal, tudo ao nosso redor está interagindo com a nossa energia de uma forma consciente, mesmo que a gente não tenha consciência. Então, ao longo do dia, por exemplo, você pode ter o desejo de comer determinados alimentos de uma cor específica. E isso também vai revelar muito sobre as suas necessidades internas. Então, por exemplo, se você sente necessidade de mais alegria, pode ser que você se sinta atraída por elementos da cor laranja, como a cenoura, a abóbora, a tangerina. Por quê? Porque esses alimentos vão aumentar a sua alegria, a sua criatividade, a sua autoestima. Já se você está buscando mais tranquilidade e equilíbrio emocional, pode ser que você tenha desejo de comer alimentos mais verdes, como o espinafre, o chuchu, o abacate, que vão promover uma sensação de harmonia e bem-estar. Então, entende como ficou claro a forma como as cores influenciam diretamente nas suas emoções, nas suas decisões e mais profundamente no seu campo energético? E é preciso dizer que quando você evita certas cores, isso também tem um significado profundo, que vai além de uma simples preferência pessoal. Eu já mencionei que estudos da psicologia das cores sugerem que a relação com as cores ela é influenciada por processos inconscientes e emocionais. Então, quando nós evitamos uma cor, isso pode ser um reflexo de estados emocionais ou psicológicos, ou até mesmo de necessidades não atendidas na nossa vida. Por quê? Porque como cada cor carrega uma série de associações simbólicas, isso vai além daquilo que é percebido pelo cérebro e vai impactar de muitas maneiras. Então, quando você evita uma cor, é possível que no nível fisiológico o teu corpo esteja reagindo a uma sobrecarga ou uma falta de estímulo relacionada a propriedades que aquela cor simboliza. Por isso que é importante lembrar que, terapeuticamente, cada cor está associada a um chakra. E cada cor, ela tem uma personalidade, uma característica. Então, as cores que você evita pode muitas vezes refletir aspectos de você mesma que talvez você precise olhar com mais profundidade, porque essas cores que você está evitando podem sinalizar emoções reprimidas, bloqueios energéticos ou até mesmo uma resistência a possíveis mudanças. E agora que você já aprendeu sobre o poder das cores na sua vida, de uma forma prática, eu entendo que fica mais fácil você perceber como elas influenciam diretamente tudo que te cerca. Ou seja, as suas emoções, suas decisões, e no nível mais profundo, todo o seu corpo, físico, emocional, mental, energético, espiritual. Só que ter um conhecimento superficial sobre o impacto das cores não é suficiente para você aplicá-las de forma eficaz e de forma consciente nas suas sessões de terapia ou no seu próprio autocuidado. Então, é essencial você aprofundar com um foco, de uma forma prática, de uma forma direcionada, de uma maneira transformadora. E quem é terapeuta aqui sabe a importância de cada detalhe dentro de uma sessão, desde o ambiente que você cria, das técnicas que são utilizadas, até a escolha das palavras que você vai utilizar com o cliente. Só que agora é hora de você dar um passo além e aprender como aplicar esse conhecimento de uma forma prática e estratégica. Então, imagine o potencial que você tem para transformar vidas, incluindo a sua, quando você integra a cromoterapia de uma forma consciente na sua prática terapêutica.
E é exatamente isso que o curso As Cores que Curam vai te oferecer. Porque nesse curso você vai ter acesso a informações exclusivas que vão te capacitar a usar as cores de uma maneira poderosa para harmonizar o seu corpo, sua mente, o seu espírito, não só o seu, das suas clientes também. Então, nós vamos mergulhar ainda mais nesse universo e descobrir como essa abordagem pode elevar a qualidade dos seus atendimentos, tornando cada sessão uma verdadeira experiência de cura. Eu vou trazer as informações a respeito do curso As Cores que Curam. Vou apresentar para você agora, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos conversar a respeito. Então, ó, no curso As Cores que Curam, você vai se tornar um especialista nas cores, porque você vai ampliar as suas práticas holísticas com as técnicas que trazem resultados sem complicação. E é isso que a cromoterapia faz. Ela traz o resultado de forma eficaz, de uma forma breve, de uma forma rápida e muito interessante. E quando você aprende a utilizar a cromoterapia para equilibrar a energia dos seus clientes, você vai trazer uma coisa muito acessível, muito prática e que pode ser adaptada em qualquer momento da sua carreira terapêutica. Seja você uma iniciante, seja você uma terapeuta experiente, você pode utilizar a cromoterapia com muita facilidade. Para quem que é o curso As Cores que Curam? Ele é para essas terapeutas holísticas que estão em formação ou que estão se aperfeiçoando. Como eu disse, a cromoterapia ela vai proporcionar para você uma experiência de bem-estar profundo que você vai poder transmitir para suas clientes. Mas o curso também é para aquelas pessoas que são entusiastas dentro das terapias holísticas, ou seja, para aquelas pessoas que gostam das cores, que querem aplicá-las no dia a dia, que gostam do universo holístico e quer reequilibrar o corpo, a mente, o espírito. É para você também. E também é para esteticistas ou outras profissionais de saúde e bem-estar. Por quê? Porque você pode se diferenciar no mercado, ampliando o poder das cores para promover uma experiência mais completa, para ter mais cuidado e equilíbrio. Então, o curso é para esteticistas, enfermeiras, psicólogas, qualquer profissional da área da saúde ou do bem-estar que possa aplicar isso promovendo um diferencial no seu atendimento. E o curso As Cores que Curam, ele é uma formação 100% online e prática, baseada no quê? Nos princípios fundamentais da cromoterapia, da cura holística, do autocuidado, do equilíbrio emocional. E o que você vai aprender no curso As Cores que Curam? Você vai aprender a história, a evolução e o impacto das cores no corpo, na mente, no espírito e nas emoções, de uma forma muito mais profunda do que nós falamos aqui. Vou trazer as raízes antigas dessa prática em culturas do Egito, da Grécia, da Índia, da China, porque as cores já eram utilizadas em todas essas culturas, ó, lá milenarmente. Nós vamos falar sobre os efeitos das cores e das suas vibrações. Eu vou trazer o impacto das cores nas emoções e no equilíbrio energético. Vou falar, você vai aprender, na realidade, como utilizar as cores de forma específica para harmonizar o seu corpo físico, emocional, mental, energético e espiritual. Então, para cada cor, eu vou trazer a informação de cada um desses níveis. Eu vou orientar você a fazer atendimentos personalizados com base nas necessidades individuais de cada cliente. Ah, não quero atender, vou fazer o curso para autoconhecimento. Mas você pode se atender, você pode oferecer isso para as pessoas que você gosta, para os seus amigos, para a sua família. Eu vou te ensinar a desenvolver a percepção intuitiva para você utilizar as cores de forma terapêutica, utilizando a sua intuição. E falando em intuição, você vai utilizar a intuição como uma ferramenta personalizada no seu atendimento. Porque é muito diferente quando você utiliza a intuição. Já aconteceu comigo. Fui trabalhar com uma cliente e na hora de atuar com uma cor específica no chakra, minha intuição disse, coloque esta cor, e não a cor que era para ser colocada tecnicamente. E eu fiz isso. E no final a cliente me deu um feedback muito interessante.
Então, perceba que quando a gente utiliza a intuição, você vai trazer um diferencial que a maioria das pessoas não tem dentro do consultório. Vou trazer também os significados universais das cores e como elas influenciam no inconsciente coletivo, através da simbologia. E eu vou falar ainda sobre as aplicações práticas no cotidiano, desde o ambiente até as escolhas de roupas e alimentos, através das cores. E é claro que eu também vou falar, vou te ensinar como é que você cria um espaço terapêutico acolhedor, energizante, utilizando as cores de uma forma consciente. E como você pode potencializar o resultado das suas sessões terapêuticas pelo uso adequado das cores. E ainda vou te falar como é que você estrutura uma sessão de cromoterapia com base nesses princípios que eu trouxe. Então, além de tudo isso, você ainda vai ter uma ferramenta e um roteiro para utilizar nos seus atendimentos futuros. Você também vai aprender a identificar os sinais de progresso e de melhoria, porque muitas vezes a cliente ela não percebe esses progressos e essa melhoria. E ainda nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento contínuo nas sessões. E daí, dentro desse curso, eu trouxe um material muito exclusivo, que é a influência das cores na harmonização dos aspectos energéticos de cada signo. Nós vamos falar sobre a energia planetária representada pelas cores, como é que você faz para equilibrar isso? Então, os planetas, eles vão influenciar você. E nós vamos associar os números com as cores para que você possa fazer atendimentos mais personalizados e direcionados aos seus clientes. Então, perceba como é rico esse conteúdo, como você vai ter um diferencial que ninguém mais vai ter. Porque quando você aprende, só de você perguntar para a sua cliente assim, qual é o seu signo? Que dia que você nasceu? Qual o número que você mais gosta? Você já vai poder fazer uma associação disso com as cores e você vai poder trazer um diferencial dentro da sua sessão para trazer para essa cliente, que vai sair dali encantada com o seu atendimento. Eu também trouxe nesse conteúdo exclusivo como é que você usa as cores para alinhar os elementos do seu corpo. Quais são os elementos do corpo? Os elementos da natureza: fogo, terra, água, ar. Cada elemento desse está relacionado com uma cor. Cada elemento desses e essa cor que está relacionada a ele tem uma influência em cada área da nossa vida. Eu também vou trazer o poder de escolha das cores através dos arquétipos. O que são arquétipos? São imagens do inconsciente coletivo. Nós temos 12 arquétipos que estão no imaginário do inconsciente. É o arquétipo do herói. O que é o herói? É aquele que salva todo mundo tem um super-herói. Tem um arquétipo do cuidador. Então, através desses arquétipos, você consegue identificar a característica da pessoa e consegue identificar a cor relacionada a ela. Então, entenda que esse conteúdo aqui, ele vai ser de grande valia, principalmente para você fazer algo de muito diferente dentro dos seus atendimentos. E a gente vai falar agora dos presentes, dos bônus que eu trouxe para esse curso aqui. Eu nem te falei o preço dele ainda, mas já vou te apresentar os presentes que eu vou te dar. O primeiro bônus que você vai ganhar é o curso da arte da autoconfiança. Então, você vai comprar o curso As Cores que Curam e você já vai ganhar o curso A Arte da Autoconfiança. O que esse curso fala? Esse curso é para você superar suas inseguranças, para você ganhar autoconfiança, para você desbloquear o seu caminho que vai transformar a sua vida pessoal, a sua vida profissional de uma forma muito significativa. O outro bônus que eu trouxe é o bônus da essência holística. Nós vamos falar sobre a ética e o cuidado integral dentro das terapias. E quando você domina essa ética, quando você entende essa essência ancestral das terapias holísticas, você pode oferecer um atendimento diferenciado. Esse é outro bônus que você vai ganhar. Eu trouxe mais um bônus, tem 3 bônus, que é o círculo da integração. O que é o círculo da integração? É para você destravar o seu potencial com um acompanhamento personalizado. Eu vou fazer um tira-dúvidas, vai ser ao vivo, tá, gente? Já tem data marcada, inclusive, para que você possa
ter esse contato direto comigo para tirar suas dúvidas, para a gente poder aplicar o conteúdo que vocês têm, o conteúdo que você vai aprender nesse curso de uma forma segura, para que você possa se fortalecer dentro do seu caminho. E daí, como cada terapeuta trabalha de uma forma, cada pessoa trabalha de uma forma, você vai poder, nesse Tira Dúvidas, trazer a sua necessidade específica. E eu vou te responder. E daí você vai me perguntar assim, mas qual é o investimento desse curso? E eu vou te dizer que o valor dele é mas não é esse o valor que você vai pagar hoje. O valor dele é mas não é esse o valor que você vai pagar hoje. Porque no curso As Cores que Curam, ele sozinho, ele custa R$ 368, sozinho. Só que nesse bônus todo que eu estou te dando, você tem o curso da autoconfiança que custa R$ 147, está disponível lá na minha plataforma. Tem a essência holística, que é essa ética de cuidado integral na terapia, que só ele custa 350. O círculo de integração, quando eu faço um atendimento individual desse, em grupo, né? Um atendimento em grupo desse, é R$ 350, porque são 2 horas de conversa. R$ 350. Mas hoje você não vai pagar isso. Porque isso tudo junto dá R$ 1.215. E daí eu fiquei pensando que valor que eu poderia trazer para vocês, que não é R$ 1.215, tá? E daí eu fiquei pensando que eu poderia trazer um valor por R$ 997. Só que quando eu pensei nesse valor, eu achei que ele ainda estava elevado, que a gente podia baixar um pouquinho mais. E daí eu pensei em R$ 697. Mas, de novo, não é esse o valor que você vai pagar hoje. Não é esse o valor que você vai pagar hoje. E eu preparei o link do curso com muito carinho para você fazer a compra. E eu vou disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp. E qual é o investimento que o curso tem hoje? Hoje, só hoje, na realidade, de hoje até amanhã, porque o curso vai ficar no ar até amanhã. Era para ficar até às 18, tá, gente? Mas eu já vou adiantar que, diante dessa intercorrência toda, ele vai ficar amanhã até às 23h59. Então, para quem comprar o curso até amanhã, dia 25 de outubro, até às 23h59, o curso As Cores que Curam, ele sai de 1.215 por 12 parcelinhas de R$ 24,70. Você está vendo certo e está ouvindo certo. À vista, você paga R$ 247 nesse curso. É um presente, né, gente? Não é nem Black Friday ainda, e eu já estou trazendo aqui um presente para vocês. Então, eu vou liberar o link para que você possa fazer a compra lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E eu vou deixar o grupo aberto para que, caso vocês tenham dúvidas, vocês possam me perguntar e eu vou responder. Então, eu quero agradecer aqui a presença e a audiência de vocês, por vocês estarem no grupo, por vocês participarem, mesmo que tenha sido não ao vivo, né? Mas estou aqui à disposição. Então, se você ficou com alguma dúvida a respeito do que eu falei no conteúdo dessa live aqui, se você ficou com alguma dúvida com relação ao curso, eu estou à disposição para elucidar essas dúvidas, tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e principalmente a paciência e a compreensão com relação a esses imprevistos. Mas nós precisamos ser flexíveis como o bambu para poder ter esse jogo de cintura e lidar com o que a vida traz, não é verdade? Ó, aquele beijo no coração e até depois.